Minha gente querida, olá, tudo bem? Eu vou mandar para vocês nos próximos dias alguns vídeos sobre um tema muito importante do Sermão do Monte. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos sobre oração, sobre o que e como orar, sobre quais os temas que devem estar contidos na oração. Ele falou sobre a forma como devemos orar e como não devemos fazer durante a oração ou na oração. Então eu convido você a acompanhar os próximos estudos que terão como tema oração e que serão importantes para a nossa caminhada como homens e mulheres, como gente que acredita que nós temos um Deus e Pai que ouve nossos pedidos, ouve nossa oração, ouve nossa intercessão, ouve a nossa gratidão por aquilo tudo que recebemos. Na primeira parte desta temática ou deste tema sobre oração, o Senhor Jesus ensina o seguinte: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, com P maiúsculo, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por seu muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, no primeiro momento em que o Senhor Jesus ensina sobre a oração, ele nos ensina como nós devemos estar na hora da oração. Primeiramente, o Senhor Jesus ensina que a oração não deve ser uma forma de autopromoção, de querer aparecer para as pessoas, de querer se mostrar melhor do que os outros, de achar que a oração de determinada pessoa é mais forte, mais poderosa do que a de outra. Às vezes na caminhada como pastor, eu já ouvi isso. Não, ora você, pastor, porque a sua oração é forte, é oração forte. A minha oração só existe, só é possível por causa de Jesus Cristo, não por minha causa. A sua oração é tão boa, tão forte, tão eficaz quanto a minha, não porque você tem algo melhor do que eu ou porque você é melhor do que alguém, mas porque quem está ouvindo a oração é o Deus Pai que a todos nos escuta. O texto diz então: não seja como esses hipócritas que ficam em pé querendo aparecer. Depois o texto diz como nós podemos orar. E aí é interessante a expressão de Jesus, porque ele diz assim: você quando vai orar, quando for orar, entre no quarto, feche a porta e lá ore em secreto, fale com Deus em secreto. Aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que nós podemos nos colocar na presença de Deus como nós somos, como nós estamos. Não para aparecer para as pessoas, portanto, mas como nós podemos conversar com Deus, da forma como nós estamos. Até há um cântico que diz: venha como está, mas que você não permaneça como está na presença de Deus. Então, busque a Deus da forma como você souber falar com Ele. Não tem assim uma fala mais bonita ou menos eficaz do que a outra, senão aquela em que em secreto a gente pode conversar com Deus. Ele nos ensina, portanto, aqui nesse texto que a oração ela não se preocupa com palavras bonitas, com uma forma mais correta ou menos correta, mas lá em secreto significa dizer que lá você pode se colocar na presença de Deus como você é, como você está, com as suas palavras, com o seu jeito de falar. E por fim,
o texto nos ensina sobre repetições. Ele diz assim, ó, não usem vãs repetições. Na verdade, o texto não proíbe repetição. Por exemplo, algumas pessoas que sabem algumas orações decoradas, porque elas aprenderam assim na caminhada. É um erro repetir esta oração? Não é, desde que isso não seja feito de forma vã, de qualquer jeito, de qualquer modo, sem estar atento ao que se está falando ou orando. Ele diz assim: não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, mas pelo valor que está tendo ou que você está dando à oração que está sendo feita. O Senhor Deus, nosso Pai, está pronto a nos ouvir. Essa é a nossa confiança. O Pai de vocês, termina o texto, Deus Pai, sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, confie nessa palavra. Confie que é possível estar na presença de Deus e orar ao Senhor, a fim de que Ele possa, ouvindo nosso clamor e nossa oração, atender-nos de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Então, que você aprenda o grande valor que há na oração e na busca da vontade de Deus através desta conversa com Deus. Orar é conversar com Deus. Não deixe de fazer isso, porque Ele é um Pai amoroso que ouve a nossa oração. Deus te abençoe e até a próxima.